E a Bíblia diz que o Senhor se manifestará para destruir aqueles que destroem a terra. Quando eu disse que no sexto selo há o arrebatamento, é porque quando nós lemos então o sexto selo em concordância com a segunda parte do Apocalipse, que é o capítulo 12, nós vamos encontrar que por ocasião do arrebatamento haverá uma guerra nos céus. Quando a igreja do Senhor, os cristãos vencedores subir, Satanás e seus exércitos não irão permitir que a igreja suba para o trono de Deus, e Deus enviará Miguel e seus anjos e irá travar uma luta nos céus. E é esta luta espiritual nos céus o que vai causar e suscitar os transtornos sobre a terra, o terremoto sobre a terra, o agitar dos céus, o apagar do sol, da lua e a chuva de estrelas. Esta guerra que ocorrerá é que vai promover esses eventos. E então segue-se a esse sexto selo, o sétimo selo. Pastor, mas como é que você sabe exatamente que no sexto selo tem esse arrebatamento? Eu tenho dúvida, né? Você não pode dar nem assim uma dicasinha na Bíblia? Posso. É que tão logo acaba o sexto selo, abra aí na sua Bíblia, capítulo 6 e capítulo 7. Observe que o sexto selo está aí nos últimos versículos do capítulo 6, e que o sétimo selo está no capítulo 8. Então, entre o sexto selo e o sétimo selo, tem o capítulo 7, para nos trazer uma informação. Qual é a informação? Que os judeus eleitos pela graça de Deus, que vão passar pela prova da tribulação para serem salvos na vinda visível, pública e pessoal de Cristo, eles serão selados, né? Um número simbólico de 144 mil judeus que deverão ser salvos pela eleição da graça. E do versículo 9 nós vamos ter a prova, ó. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Ou seja, acabou o sexto selo, vimos imediatamente uma multidão de redimidos, glorificados nos céus, diante do trono de Deus. Ora, se eles saíram da terra e foram parar lá, é porque houve certamente o arrebatamento, que pode ser explicado e visto em tantas outras passagens das Escrituras. E isso para se cumprir a promessa de Jesus, que disse lá em Apocalipse 3:10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqueles que guardarem hoje a palavra da perseverança de Jesus, será também guardado da hora da provação que há de vir, que é a grande tribulação. Se você quer se livrar do tempo de grande tribulação, precisa atender à voz de Jesus, guardar a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada enquanto palavra do Senhor no seu coração. É por isso que, tendo estes guardado, eles se encontram arrebatados diante do trono do Senhor, antes que a grande tribulação, que acontecerá no sétimo selo, aconteça. Aí vem os selos, ou melhor, o sétimo selo. Pastor, o que é o sétimo selo? Eu sei que o primeiro é o cavalo branco, o anticristo, a falsa paz. O segundo selo eu sei que é o cavalo vermelho, a guerra. O cavalo preto, está lá, vocês lerem, é porque nós não lemos, é muita coisa. É a fome, né? Um cavalo preto, um cavaleiro tendo na mão uma balança de precisão, e uma voz que dizia: uma medida ou 3 medidas de cevada por 1 denário. Pense você trabalhar um dia inteiro e com o seu dinheiro de um dia de trabalho comprar 1 litro de óleo. E isso não é porque falta alimento, não. É porque a carestia será grande naquele tempo, haja vista que é dito: e não danifiqueis nem o azeite nem o vinho. A riqueza haverá, a preciosidade não faltará, só que a pessoa não terá como comprar. E isso, se você olhar para o sistema econômico capitalista, você sabe que isso é muito fácil de acontecer. Tendo, você não tem como adquirir. E eu sei que o quarto selo é o quarto cavalo,
que é a morte. Eu sei que o quinto selo é o clamor dos mártires. Eu sei que o sexto selo é a grande guerra no céu, que vai resultar, né, no terremoto, no agitar dos céus, das estrelas, do sol, da lua, que é o arrebatamento. E o que é o sétimo selo? Leia comigo para vocês verem. Capítulo 8, versículo 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Irmãos, imagine, o cordeiro está abrindo os selos, primeiro, segundo, e os céus estão vendo, porque João está no céu, nessa ocasião, vendo os selos se abrir. Diz a Bíblia que quando o sétimo selo foi aberto, os céus silenciou. Por que será? Quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, por cerca de meia hora. Porque os próprios anjos, arcanjos, serafins, todos os que habitam, povoam os céus, ficaram no momento totalmente extasiados diante da ira de Deus, predita e prevista nesses selos. Sabe quando você vê algo e de tão dramático você fica sem ter o que falar? Extasiado. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi, como conteúdo do sétimo selo, os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 taças ou trombetas? As taças ainda virá. É muita coisa. As 7 trombetas. Portanto, o conteúdo do sétimo selo são 7 trombetas. Vai tocar a primeira, vai tocar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E como nosso tempo já está esgotado, só basta que você olhe para cá. Essas trombetas, elas predizem que Deus vai lançar juízo sobre as árvores e as ervas, que tanto nos dá o alimento, como produz para nós, pelo trabalho de fotossíntese, o ar que nós respiramos. Imagine quando Deus julgar e queimar e destruir inicialmente a terça parte das árvores e das ervas. Isso é para o homem saber, irmãos, que o homem, ele é servo de Deus. Mesmo aquele que não se diz servo, ele tem que entender que ele não é Deus. O homem não é Deus. O homem não é o que ele pensa que ele é. Quando Deus intervir e começar a tocar essa criação e queimar a terça parte das árvores e a terça parte das ervas, e o homem começar a sentir a ausência do que se alimentar e a ausência de ar para respirar, ele vai começar a perceber que ele é nada. As trombetas também falam da terça parte do mar tornando-se em sangue, e a terça parte da água potável do planeta tornando-se em absinto, amarga. E o sol, a lua e as estrelas, nessa fase, perdendo pouco do seu resplendor. E são juízos sobre a terra. E ainda tem juízo sobre os homens. Os homens que serão feridos com úlceras malignas da parte de Deus. Águas se tornarão em sangue, aumento da temperatura, pensa o sol aquecendo 7 vezes mais. Quem já foi no Pará aqui, levanta a mão. Quem já foi em Palmas? Mato Grosso. É quente lá? Eu me lembro que eu tinha uns 16, 17 anos de idade, eu fui no Mato Grosso, eu queria voltar correndo de lá. Falei, Senhor, ou tu me leva de volta para casa ou me leva desse lugar. Não dá. Agora imagine quando o Senhor começar a punir os homens, aquecendo a temperatura do planeta. E ainda assim, diz a Bíblia que Satanás trará exércitos de demônios que constituirão o exército do anticristo, da besta,
e haverá tortura dos homens. Eu não posso prosseguir nesse ponto, porque é o último, né? Porque são coisas muito grandes. Os irmãos poderão ler o capítulo 8, e ainda tem as taças, como bem lembrou o nosso querido irmão Oséias, que está no capítulo 15 de Apocalipse, que são as 7 taças da ira de Deus. Em resumo, tudo isso, Deus vai intervir na história, Deus vai julgar a terra, e Ele vai julgar o homem, e o homem vai sentir na sua pele esses juízos. Só que todos esses juízos é apenas uma preparação para o que haverá de vir, porque ao cabo desses acontecimentos, desses eventos que o Senhor irá trazer, a Bíblia diz que no final de tudo, o próprio Jesus, Ele virá à terra. O Senhor vai rasgar esses céus e vai intervir na terra, na história dos homens, e a Bíblia diz que todo olho verá o Senhor nas nuvens dos céus. Capítulo 19 nos traz uma descrição belíssima do momento em que o Senhor, juntamente com os cristãos vencedores e arrebatados, virão à terra. E não pense que Ele ficará lá do céu olhando. Ele descerá à terra, e diz o livro de Zacarias, capítulo 14, que os seus pés vão tocar o Monte das Oliveiras. E então, vindo o Senhor, Ele efetuará os seus julgamentos, como que já foi o tribunal de Cristo, e então o tribunal, o trono de glória que vai julgar as nações, haverá o milênio, e então o grande julgamento, o juízo final, que é do grande trono branco, de sorte que a Bíblia diz que por fim o Senhor vai mudar a sorte deste planeta. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 a 13, que dizem assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Os céus que agora existem e a terra estão entesourados e reservados para o dia de Deus, para o dia do juízo. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 1, versículo 10, que esta terra e esses céus serão mudados como se muda de veste. Serão trazidos, o Senhor Jesus irá enrolá-los, embrulhá-los, como se quem embrulha uma roupa. E diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Então essa terra e esses céus, conforme Hebreus 1, versículo 11 e 12, e Apocalipse capítulo 20, versículo 11, serão totalmente mudados. É por isso que o Apocalipse capítulo 21 começa dizendo: e vi um novo céu e uma nova